Bom, nosso grupo tem como pauta o processo de recompensas e desenvolvimento. Ele é composto por mim, Antônia Joelma, André Leal, Lucilene Nascimento, Francisco de Assis, Valdeni e Adley Rosa Almeida. Nessa parte de processo de recompensas e desenvolvimento, eu vou falar um pouco sobre a questão de remuneração e incentivos, que é compreender, os conceitos de remuneração, conhecer os principais técnicas de remuneração e incentivos e identificar o papel das técnicas de treinamento e desenvolvimento da gestão da estratégia. Bom, eu vou falar agora sobre o incentivo, a remuneração, a recompensa e o salário. Aluna Lucilene. Bom, e o conceito desses quatro que a gente falou? O incentivo, ele é um conjunto de fatores que motivam as pessoas a assumirem cargos e funções do setor público, nem sempre implicando valor de monetário. Já a remuneração é uma das formas de recompensa ao trabalho de uma pessoa. A remuneração inclui salário, remuneração direta, benefícios, até como assistência médica, um exemplo, né? E salário é aquela parte fixa de remuneração paga mês a mês, né? E a recompensa como a concretização justa e obrigatória da valorização que a empresa dá ao seu colaborador, pode ser ela a principal agente desempenhando a organização, né? E a remuneração, ela divide-se tem a remuneração fixas, remuneração variável. As remunerações fixas é o salário, que é definido, de acordo com o valor do profissional para cada organização, e esses benefícios, assistência médica, seguro de vida, vale transporte, alimentação, associações e por aí vai, etc. E temos as remunerações variáveis, que é a curto prazo, elas podem ser participação nos lucros e resultados, comissões de venda, e a longo prazo pode ser a participação acionária, recompensas alternativas, promoções, programas de desenvolvimento. Temos a remuneração do setor público, que ela pode ser tanto fixa como variável, fixa sendo simples e a variável sendo composta. A fixa, ela é definida pelo subsídio, uma parcela única da remuneração, que não é salário, pois ela não pode ser acrescida às outras parcelas, ela recebe um subsídio. Por exemplo, os ministros do Estado, defensores públicos, procuradores dos Estados. Esses benefícios, eles fazem parte da remuneração fixa, mas nem sempre são pagos em uma pecuniária. Já a variável, ela é constituída de uma parcela fixa, acrescida de uma outra composta que se denomina uma vantagem pecuniária. E aí temos a remuneração estratégica, que ela, diante de tantas e rápidas mudanças, essa organização, elas buscam adaptar-se a um ritmo igual ou maior que elas. Para o escritor OTA, essa remuneração estratégica, ela ganha cada vez mais espaço. Ela é considerada estratégica porque considera todo o contexto organizacional sem deixar de lado a visão, do futuro. Olá, sou André Leal e darei continuidade ao seminário sobre processo de recompensa e de desenvolvimento. Como foi abordado anteriormente, vocês puderam entender um pouco sobre o que seriam benefícios, e aqui aprofundarei brevemente a temática falando sobre benefícios flexíveis, que são planos que possibilitam aos colaboradores escolher entre diversos itens de uma relação de opções, optando por aquelas que melhor atenderem às suas necessidades. Falar sobre isso no serviço público é complicado, pois poderia ofender algum princípio constitucional. Mas no serviço privado, isso ocorre em diversos lugares, como a possibilidade do colaborador optar por receber um prêmio ou um valor correspondente ao prêmio. Todavia, vendo isso no ponto de vista do servidor público, permitir essa possibilidade de opções poderia ser favorável em certos casos, como por exemplo o de servidores que trabalham em locais distantes da sua cidade de origem, como o caso de auditores e técnicos da Receita Federal ou de policiais rodoviários federais e policiais federais. Poderia ser uma proposta que, em determinado momento, seja concedido a esses servidores a opção de avançar na escala de remuneração e permanecer no local de atuação atual, esperando o tempo padrão para transferência, ou de antecipar
alteração do local de lotação e não avançar a enumeração por um período X. Teu salário congelado por um período X. Aí ele poderia ter a opção, ou ele sai do local de lotação e congelaria o salário, ou avançaria no salário e ficaria no local de lotação por mais um tempo. Mas como eu disse anteriormente, esse tipo de opção de serviço público é complicado por falar dele, porque pode gerar muitas polêmicas, mas quem sabe o futuro próximo pode até ser adotada. O procedimento de gestão de pessoas passa por um processo fundamental, que é o de treinamento e desenvolvimento, que é o segundo tópico que abordarei aqui na minha apresentação. O autor descreve treinamento como um processo que promove a aprendizagem de habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em uma melhor adequação entre características do empregado e exigência para os papéis profissionais. Já desenvolvimento refere-se ao conjunto de experiências e oportunidades de aprendizagem proporcionado pela organização que possibilita o crescimento pessoal do empregado, objetivando tornar o empregado capaz de aprender e produzir conhecimento. Aqui destaca algumas dessas palavras-chave. Treinamento foca em habilidades e papel profissional. Já desenvolvimento é crescimento pessoal. Transformando isso em exemplos, imaginemos uma organização que deseja que seus colaboradores passem por uma reciclagem de técnicas de atendimento e organização de equipes. Isso seria um treinamento. Já os colaboradores que participam dessa reciclagem aprenderão novas técnicas de relações pessoais, enxergarão erros que passam desapercebidos e saberão como se relacionar melhor com outras pessoas, promovendo assim o desenvolvimento pessoal deles. A soma do treinamento com o desenvolvimento resulta num processo de aprendizagem e educação que permite ao colaborador um amadurecimento pessoal e profissional, deixando-o mais preparado para o desempenho de suas funções. É importante ressaltar que essas divisões são feitas apenas para melhor entendermos cada uma das teorias, mas de forma prática elas são interligadas. O próprio autor destaca isso, ao afirmar que um conjunto dessas atividades recebe a nomeação única de programas de treinamento, visto a dificuldade de separar de forma prática cada uma dessas partes. Todavia, quem detalhará melhor sobre esses programas e processos de treinamento serão meus colegas a seguir. Encerro por aqui a minha participação. Eu sou o Adler Rosa Almeida Oliveira e eu vou discorrer um pouco sobre os processos de treinamento. O treinamento é a primeira parte do ciclo de aprendizagem e ele se divide em 4 grandes etapas, que são o levantamento das necessidades, os planos e projetos, a execução do treinamento e a avaliação dos resultados do treinamento. É importante dizer que o principal objetivo do treinamento é desenvolver dentro das pessoas que compõem a instituição os chás, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessários para o desempenho efetivo e eficaz das suas funções. A primeira etapa do processo de treinamento é a que chamamos de levantamento das necessidades, que se baseia em identificar as competências necessárias que uma organização precisa para desenvolver e alcançar seus objetivos, também os conhecimentos, habilidades e atitudes que as pessoas dentro da organização devem apresentar para desempenhar suas funções. Ele é feito em 3 fases. A primeira fase é a análise da organização. Nessa fase, faz-se um estudo da organização, tendo em vista a missão, o objetivo, a estrutura e a visão da organização, assim definindo-se tarefas e funções que devem ser desempenhadas dentro dessa organização para que essa organização alcance seus objetivos. A segunda parte é a análise das tarefas. Análise das tarefas, depois de definidas as tarefas e funções que devem ser desempenhadas dentro da organização, que foi feita na análise da organização, analisa essas tarefas que foram definidas e descobre-se quais são as habilidades, conhecimentos e atitudes que devem ser apresentados pelas pessoas que vão desempenhar essas tarefas e funções para que as empresas consigam alcançar seus objetivos. E a última parte é a análise das pessoas. Depois que analisa-se as funções, você analisa as pessoas para descobrir quais conhecimentos, habilidades e atitudes essas pessoas já têm, que possam ser úteis para o desempenho de suas funções. E a partir dessas 3 análises, faz-se uma pequena equação simples que você pega
os conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessários para desenvolver a função. Depois você subtrai os conhecimentos, habilidades e atitudes que as pessoas já possuem. Então você encontra os conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessários para desenvolver, para realizar o treinamento, para que as pessoas possam desenvolver a função. Olá, sou o Valdeni. Dando continuidade ao nosso seminário, vou falar um pouco sobre os planos e projetos de treinamento. A partir das necessidades diagnosticadas, elabora-se uma programação de treinamento que vai responder às seguintes questões. Primeiro, qual a melhor forma de treinar e desenvolver? Seria, no caso, eleger meios adequados ao processo em seu conjunto, em termos de recursos humanos, financeiros e materiais, seria uma questão. Segundo, que comportamentos devem ser modificados para atender às objetividades? Terceiro, o que deve ser ensinado, qual o conteúdo ou assunto? Quarto, como deve ser ensinado, quais são os métodos e recursos de treinamento? Quando deve ser ensinado, ou seja, a amplitude do programa. Outra questão, quando deve ser ensinado, o período, os horários. Outra questão importante, onde deve ser ministrado, ou seja, o local, as suas influências. Outra questão, quem deve treinar e desenvolver, ou seja, um instrutor interno ou externo, o que deve ser avaliado, antes, durante e após o programa, quem é o treinado e quais suas características. Então são essas as perguntas que devem ser feitas durante a elaboração dos planos e projetos de treinamento. Essas questões são de suma importância, pois ainda é comum no setor público encaminhar para participar de programas de treinamento servidores que não irão implementar os conhecimentos adquiridos. Esse é um problema cuja raiz encontra-se, entre outros motivos, do desconhecimento da importância do desenvolvimento das pessoas e no velho paradigma de que treinamento é despesa ou obrigação. Para minimizar os efeitos dessas incidências disfuncionais, cabe ao gestor público, por ocasião da elaboração de política de treinamento e desenvolvimento, identificar as linhas prioritárias de atuação e as necessidades de qualificação, observando assim os seguintes pontos. Primeiro, segmentos, áreas ou processos críticos de gestão, aqueles com maior impacto social. Segundo, segmentos, áreas ou processos mais onerosos para elevar o nível de produtividade e contingente de pessoas que detêm maior potencial individual de desenvolvimento e interesse de capacidade. Sou Francisco de Assis, vou dar continuidade ao assunto de gestão de pessoas no setor público. Nele, sistematizamos esse tipo de não gerencial e gerencial. Não gerencial, no local de trabalho, prova finalizante, estágio, simulação. Fora do local de trabalho, sala de aula, instrução programada. O gerencial, no local de trabalho, rotação de cargo, transferência lateral, reuniões e staff. Fora do local de trabalho, seminários, conferências, estudo de casos, jogos. Vale a pena acrescentar a esses métodos relacionados ao local os treinamentos realizados por ensino à distância, o EAD, e em universidades corporativas. O EAD utiliza diversas tecnologias, como teleconferências, videoaulas em ambientes interativos via internet, além das universidades que oferecem cursos e treinamentos. Temos ainda as escolas de governo ou de gestão pública, prevista no artigo 39 da Constituição, com redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998.
A União e os Estados e o Distrito Federal manterão a escola de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultado para isso a celebração de convênios ou contrato entre os entes federados. De avaliação dos resultados de treinamento e desenvolvimento. É praticamente impossível medir todos os resultados dos programas de TDIE, principalmente porque implicam desenvolvimento e educação que, como vimos, envolve longo prazo e múltiplos estímulos e experiências. Como afirma Amblin em 1978, a avaliação e treinamento é a arte do possível, sendo a mais correta aquela mais plausível e útil. Esse autor considera que a avaliação do treinamento se dá em 5 níveis: nível das reações, do aprendizado, do comportamento do cargo, da organização, do valor final. Esses níveis também são citados por Bolander, Snell e Sherman, 2003, como critérios, e eles agrupam os 2 últimos níveis no que chamam de critério de resultado. Nível das reações: são avaliadas a satisfação e as reações dos participantes em relação ao curso, aos instrutores, ao seu aproveitamento e etc. Nível do aprendizado pode ser medido por meio de teste, os conhecimentos do colaborador depois da realização do curso e compará-los aos anteriores, desde que tenham sido testados. Quando se tratar de habilidades e atitudes, é necessária uma avaliação qualitativa. Nível do comportamento: descobre se está havendo o que Amblin, 1978, chama de transferência de conhecimento do treinamento para o cargo, pois aí é que se encontram os efeitos do treinamento. Nível dos resultados: deve-se evitar tomar o retorno financeiro como o único resultante do treinamento. As empresas, além de seu objetivo de lucro, também têm uso de sobrevivência, o bem-estar de seus colaboradores, responsabilidade social e ambiental e etc. No setor público, as avaliações que privilegiam esses 4 níveis de forma efetiva são mais encontradas nos órgãos da administração indireta. Bergen, 2007, diz que um dos indicadores importantes utilizados no setor público para avaliação dos resultados dos programas de treinamento e desenvolvimento é a multiplicação de conhecimentos adquiridos, o que é passível de medição por meio da quantidade de ciclos de exposições dos conteúdos estudados. Outro indicador relaciona-se à política de remuneração na organização, aos acréscimos em promoções e aos itens de carreira para os participantes, o que é passível de qualificação,